Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida, por graça e misericórdia, nos concedeu para que continuemos nesta busca pelo conhecimento da verdade, conforme nos ensina Jesus, para que possamos sair um dia das trevas da ignorância. Por isso, mais uma vez agradecemos, e é preciso que agradeçamos a Deus, em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida. Gratidão a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico. Gratidão a Deus por aqui nos encontrarmos reunidos em nome de Jesus, nosso Senhor. Gratidão a Deus por ter nos concedido mais uma oportunidade matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra. Gratidão a Jesus por ter nos deixado todos estes ensinamentos de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos de amor. Gratidão também aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa caminhada. E eu não posso deixar de agradecer de uma forma muito especial a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada que sempre se fazem presentes aqui neste ambiente virtual, para que juntos, mais uma vez, possamos realizar mais um estudo sistematizado de o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas. Então, hoje aqui nos encontramos para darmos continuidade aos nossos estudos e esclarecimentos com base em O Livro dos Espíritos, o primeiro livro da codificação da doutrina espírita, organizado por Kardec, lá pelos idos do ano de 1857. Então, hoje, estudaremos a questão de número 239, que se encontra no livro 2º, capítulo 6º, Vida Espírita, e estamos estudando acerca do assunto percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Será que os espíritos fora do corpo físico, todos eles têm as suas percepções sempre de forma aguçada, de forma ampliada, eles percebem, eles conhecem tudo? Será que os espíritos fora do corpo físico têm alguma sensação? Será que os espíritos fora do corpo físico sofrem? Então, acerca destes assuntos que estamos estudando neste item do capítulo 6º do livro 2º de O Livro dos Espíritos. Então, Kardec, neste questionamento 239, formulou a pergunta direcionada aos espíritos superiores da seguinte maneira: os espíritos conhecem o princípio das coisas? Ou seja, os espíritos, todos eles, fora do corpo físico, têm esta amplitude de conhecimento, têm essas percepções, ou seja, eles conhecem o princípio de todas as coisas? E os espíritos superiores, de uma forma bem sucinta, mas ao mesmo tempo de uma forma muito clara, respondendo a Kardec e a todos nós, disseram da seguinte maneira: conhecem segundo a sua elevação e a sua pureza. Então, os espíritos conhecem o princípio das coisas de conformidade e de acordo com a sua elevação e a sua pureza. Ou seja, não são todos os espíritos que conhecem de uma forma assim mais profunda o início, o princípio de todas as coisas. E aí eles acrescentam que os espíritos inferiores, os espíritos assim como nós,
que nos encontramos, na maioria absoluta, no corpo físico, então os espíritos fora do corpo físico que estão na condição de espíritos inferiores, que estão naquele ponto da escala evolutiva, como espíritos inferiores, a esse respeito, ou seja, o conhecimento do princípio das coisas, não sabem mais que as criaturas humanas. Então, os espíritos fora do corpo físico, que se encontram nesta condição de inferioridade, a maioria deles não sabem mais do que nós, que aqui nos encontramos ainda no corpo físico. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 239, para na sequência continuarmos as nossas reflexões, os nossos esclarecimentos com base em filosofia espírita, do espírito miramês, psicografia de João Nunes Maia. Mas antes de iniciarmos aqui os comentários de Miramês a esta questão 239, como estamos falando acerca de conhecimento, estamos falando acerca de pureza, acerca de elevação moral, acerca do conhecimento do princípio das coisas, é importante que lembremos palavras dos espíritos superiores, organizadas e colocadas aqui para nós por Miramês, quando eles nos dizem da seguinte maneira, que toda modificação moral com Jesus requer sofrimento, sacrifícios, problemas inúmeros e dores incontáveis. Então, toda modificação realizada por nós, modificação moral com Jesus, sem sombra de dúvida que requer esforço, conforme o próprio Cristo nos disse, fazei esforços, requer sacrifícios por nossa parte, requer suor, requer lágrimas, porque toda subida exige esforço. As mudanças que ocorrem com os espíritos não são somente interiores, porque as reencarnações levar-nos-ão a posições diferentes para que aprendamos com elas a humildade, o amor e o direito de cada criatura onde ela se encontra, ou seja, onde a criatura se encontre, ela precisa ser respeitada, ela deve ser respeitada. E aqui, conforme os espíritos amigos nos lembram, as reencarnações levar-nos-ão a posições diferentes, porque as mudanças ocorrem constantemente conosco e elas acontecem não somente de forma exterior, mas em primeiro lugar no nosso mundo interior. Respeitemos o direito de cada criatura, respeitemos a idade espiritual de cada criatura, procuremos pensar no bem e vivê-lo. Lembram os espíritos amigos, é preciso procurar pensar no bem e, além de pensar no bem, é preciso vivenciá-lo no nosso dia a dia. Pensemos no amor, mas apenas não pensemos, não fiquemos apenas pensando no amor, mas acima de tudo, amemos. Nesse esforço permanente, as mãos invisíveis ajudar-nos-ão a concretizar o nosso ideal de iluminação interior. Então, assim, pensando no bem, vivenciando o bem, pensando no amor e ao mesmo tempo amando, nesse esforço constante, as mãos invisíveis, sem sombra de dúvida, que irão nos ajudar a concretizar o nosso ideal de iluminação interior. Então, assim, os espíritos amigos nos esclarecem e continuam, através de Miramês, nos falando, nos esclarecendo, quando Miramês comenta esta questão de número 239, Princípio das Coisas, capítulo número 35, do volume de número 5, da coletânea Filosofia Espírita, que é composta por 20 volumes. Então, aqui,
Miramês começa os seus comentários da seguinte maneira: que os espíritos inferiores não podem conhecer o princípio das coisas, pois lhes falta preparo para tal. Então, os espíritos inferiores, assim como nós, não temos condições de conhecermos o princípio das coisas, porque nos faltam a amplitude, a profundidade do conhecimento ou dos conhecimentos acerca da lei natural. E aí ele segue dizendo que eles, os espíritos inferiores, como nos informa o livro dos Espíritos, não sabem mais que as criaturas humanas, ou seja, os espíritos encarnados, e muito deles sabem ainda menos que as criaturas humanas, porque sem sombra de dúvida que aqui no nosso meio, na condição de reencarnados, ou seja, vivendo e vivenciando aqui no plano físico, existem muitos espíritos sábios que vieram para desenvolver as ciências em suas diversas ramificações, que vieram esses espíritos sábios nos ensinar, nos mostrar o caminho possível para o nosso crescimento, ou os caminhos pelos quais deveremos percorrer para a nossa melhoria. Somente os espíritos perfeitos que já se livraram da influência das paixões humanas, ou seja, somente os espíritos perfeitos que já se livraram das paixões humanas têm condições de conhecerem em parte o princípio das coisas, que já conheceram a verdade e se encontram livres de todas as inferioridades, podem conhecer na escala em que se encontram o princípio das coisas. Mesmo assim, se lhes escapam muitas modalidades que somente Deus conhece. Então, mesmo os espíritos perfeitos, aqueles que já alcançaram a condição de perfeição necessária e suficiente para habitar em mundos felizes, mesmo assim eles não conhecem todos os princípios ou o princípio de todas as coisas, porque ainda lhe escapam modalidades que somente Deus conhece. Então, o princípio das coisas, no sentido absoluto, no sentido completo, somente Deus conhece. Não se pode, entretanto, dizer que são espíritos superiores que em suas mãos vibram todos os conhecimentos dos segredos do Senhor do universo. Então aqui ele lembra que não é pelo fato de esses espíritos terem alcançado esta condição de perfeição, esta condição de superioridade, que eles tenham simbolicamente em suas mãos o conhecimento dos segredos do Senhor do universo. As respostas de O Livro dos Espíritos se encontram em síntese, ou seja, de forma resumida, para que as criaturas humanas trabalhem no mais necessário. A tendência do ser humano é querer saber o que não lhe convém espiritualmente. A ordem maior da espiritualidade superior é a de levar as criaturas, através de mensagens e mais mensagens, a conhecerem a si mesmas, identificarem suas deficiências e corrigi-las, trabalharem na caridade consigo mesmas, para que no amanhã se encontrem preparadas para outros conhecimentos. Então aqui Miramês nos lembra acerca da missão dos espíritos superiores, que exatamente nos trazer constantemente mensagens e mais mensagens, para que nós possamos identificar as deficiências que ainda carregamos conosco e, acima de tudo, nos mostrando os meios que temos à nossa disposição para corrigirmos estas deficiências, nos mostrando também
que só através do trabalho na caridade para conosco e para com o próximo, nós alcançaremos no amanhã o conhecimento necessário para avançarmos adiante e conhecermos outras coisas. Então é preciso estudarmos, é preciso refletirmos acerca da origem das coisas, é preciso estudarmos, é preciso refletirmos acerca de tudo que temos à nossa disposição para que possamos cada vez mais aprofundarmos sem orgulho, sem vaidade, sem arrogância, sem prepotência, no conhecimento da origem das coisas criadas por Deus, em especial acerca da nossa origem, de onde nós viemos, para onde nós iremos, o que nós estamos fazendo aqui na Terra. Então, assim, Miramês vai nos esclarecendo juntamente com os espíritos superiores. E aí ele nos lembra sobre a necessidade da reforma íntima, a transformação desta criatura velha em uma criatura nova, em uma criatura restaurada no bem para o bem. Então ele diz que mais a reforma íntima é a base, é o preparo como que o vestibular da vida. Então aqui ele nos chama a atenção que nós aqui nos encontramos para realizarmos este trabalho de reforma íntima. E este trabalho, que se chama reforma íntima, é a base, é o preparo como se fosse um vestibular da vida. E sem sombra de dúvida, que todos nós aqui nos encontramos realizando este vestibular da reforma íntima, preparando as bases para que possamos verdadeiramente construir o edifício da felicidade através da nossa transformação interior, renovação de atitudes. É necessário, diz Miramês, portanto, que aprendamos primeiro a amar aos nossos semelhantes e perdoar-lhes quando nos ofendem, a trabalhar mostrando a alegria pela perfeição do labor, buscando a fraternidade na sua feição mais pura, e a luz nos levará a quebrar as correntes que nos prendem aos troncos da ignorância. Então, conforme falamos no início das nossas reflexões, exatamente para isto e por isto nós aqui nos encontramos, para nos libertarmos, para conhecermos um dia a verdade na sua forma mais pura, praticarmos a fraternidade, para que possamos pouco a pouco quebrar as correntes que nos prendem aos troncos da ignorância. Então aqui ele nos chama a atenção sobre a necessidade de aprendermos a amar, amarmos a nós, amarmos ao próximo, consequentemente amarmos a Deus. É preciso, neste processo, deste esforço do aprendizado do amor, é preciso que aprendamos também perdoar aos nossos irmãos e irmãs de jornada quando eles nos ofenderem. É preciso que nós aprendamos a nos perdoar, porque nós também precisamos de perdão. É preciso que nós aprendamos a trabalhar mostrando a alegria pela perfeição no trabalho. Associemo-nos, diz Miramês, e nos convida Miramês para realizarmos uma associação com Jesus. Associemo-nos aos preceitos de Jesus, entendendo-nos e não nos esqueçamos do Mestre em todos os nossos trabalhos, que ele, Jesus, sendo o caminho que leva para a verdade, que leva para a vida, nos entregará todos os instrumentos de libertação espiritual. Então aqui Miramês nos convida
para que nós possamos nos associar a Jesus, praticando os seus ensinamentos, entendendo os seus ensinamentos no nosso dia a dia, e não nos esqueçamos de que o Mestre, em todos os momentos, está de braços abertos a nos auxiliar ou nos aguardando para que Ele possa nos auxiliar. E é importante não nos esquecermos, conforme Ele próprio diz, eu sou o caminho, ou seja, a prática dos ensinamentos dele, exatamente este caminho que nos levará para a verdade, que nos levará para a vida imortal. Se a criatura humana, lembra Miramês, se a criatura humana deseja saber o princípio das coisas, necessário se faz que desperte a curiosidade de saber o princípio do ódio. Então aqui ele nos lembra de uma forma muito clara, de uma forma muito tranquila, que antes de querermos saber, querermos nos esclarecer acerca do princípio das coisas, é mais importante que primeiro nós saibamos o princípio do ódio. Se a criatura humana deseja saber o princípio das coisas, se faz necessário que desperte a curiosidade de saber o princípio do ódio. Quando foi que começou? Onde nós encontraremos a raiz, ali o início nascedouro do ódio? E como assimilou este veneno para o seu coração, e ainda mais expulsando-o dos seus sentimentos. Então aqui ele nos lembra que é mais importante nós estudarmos e sabermos o princípio do ódio, nós assimilarmos e descobrirmos como foi que este veneno se instalou no nosso coração e, acima de tudo, expulsarmos estes maus sentimentos do nosso coração. Ele diz que nós precisamos procurar também consultar o livro sagrado todos os dias, seja a Bíblia, os ensinamentos antigos, os ensinamentos de Jesus, tirando dele, ou seja, dos livros sagrados, a ciência da vida. É preciso, conforme ele diz, é preciso que aprendamos a consultar este livro sagrado. Cada letra da Boa Nova é força de luz que pode iluminar o seu roteiro. Então, cada letra, cada palavra, cada frase da Boa Nova, ou seja, da boa semente, da boa notícia trazida por Jesus, é força de luz que pode iluminar a nossa vida, que iluminará sem dúvida os trilhos da nossa caminhada, ou os trilhos que estamos usando nesta nossa caminhada rumo à libertação. Abracemos, diz Miramês, e nos convida Miramês, abracemos os nossos companheiros de jornada e mostremos a eles, através dos exemplos de amor e caridade, pois cada transformação levada a cabo, ou seja, levada a efeito, é luz que se acende em nosso coração e no coração desses nossos irmãos de jornada, capaz de tranquilizar a consciência e ajudar a liquidar os contrários do amor que por acaso existam em nossos corações. Então aqui Miramês nos fala e nos lembra acerca da necessidade da fraternidade, conforme já foi falado anteriormente, acerca desta feição mais pura, acerca da luz do conhecimento, acerca da boa nova, acerca do caminho que Jesus nos mostra, que nos leva para a verdade, que nos leva para a verdadeira vida. Aqui Miramês nos convida para que possamos abraçar os nossos irmãos de jornada, mostrando a estes nossos irmãos através do exemplo, do amor e da caridade, pois
cada transformação levada a efeito, ou seja, cada transformação prática na nossa vida será luz para a nossa vida, será luz para o nosso coração, bem como para o coração e para a vida de outras pessoas que estão ou que estiverem seguindo os nossos passos. E esta luz iluminando o nosso coração, iluminando a nossa consciência, será capaz de tranquilizar a nossa consciência, o nosso coração, bem como ajudará a liquidar os contrários do amor, ou seja, do ódio, do rancor, do ressentimento, do orgulho, da vaidade, que ainda possam existir em nosso mundo íntimo. E aí Miramês diz na sequência, para que, na verdade, ele faz um questionamento para aprofundarmos as nossas reflexões e encaminhando para o encerrar destas reflexões, ele questiona: para que conhecer o princípio das coisas, se ainda se desconhece a felicidade para gozar o bem-estar inenarrável? Então, para que nós queremos conhecer o princípio das coisas, se ainda nós, na maioria, desconhecemos a felicidade, desconhecemos os meios que temos à nossa disposição para gozarmos o bem-estar inenarrável sobre o qual Jesus nos fala, habitarmos o paraíso que todos nós queremos? Como habitar o paraíso se nós ainda desconhecemos a felicidade? Como conhecer a felicidade se ainda não conhecemos o amor na prática, a fraternidade na prática? E aí ele segue dizendo: vamos. Aqui ele nos convida mais uma vez, após nos questionar, após fazer este questionamento para as nossas reflexões, ele nos convida: vamos conhecer, pois essa é a meta dos filhos de Deus. Mas em primeiro lugar, saber conhecer para usar os conhecimentos acendendo luzes em todos os caminhos. Então aqui ele nos convida para o conhecimento, conforme Jesus nos convidou e continua a nos convidar durante esse período de 2000 anos de evangelho. Jesus convidou e continua a nos convidar para o conhecimento da verdade. E aí Miramês aqui repete: vamos conhecer, pois essa é a meta dos filhos de Deus. Exatamente por isto e para isto nós nos encontramos aqui na Terra. Estamos aqui para conhecer. Em primeiro lugar, conhecermos a nós próprios. Vamos conhecer, pois essa é a meta, esta é a missão dos filhos de Deus. Mas em primeiro lugar, saber conhecer para usar os conhecimentos acendendo luzes em todos os caminhos. E aí Miramês encerra estas reflexões da seguinte maneira: a paz verdadeira, aquela paz imperturbável da consciência, somente pode estabelecer a fé, e se ela for aliada ao saber, sobre as bênçãos do amor universal em Cristo. Então aqui ele encerra desta forma, que a paz verdadeira, aquela paz inalterável, aquela paz imperturbável da consciência, somente será possível estabelecer essa paz se a fé estiver aliada ao saber sobre as bênçãos do amor universal em Cristo. Que possamos alcançar e instalar em nosso mundo íntimo esta paz imperturbável, esta paz verdadeira, conforme nos disse Jesus: a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou, não dou como o mundo a dá, porque a paz do Cristo, sem sombra de dúvida, é muito diferente da paz do mundo. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e muito obrigado.
Muito obrigado por sua presença, por sua participação. Muito obrigado por deixar aqui os seus comentários, nos auxiliando assim no compartilhar da luz do Evangelho. Que o Senhor Jesus nos envolva, que o Senhor Jesus continue a nos amparar, para que possamos continuar neste esforço constante pelo conhecimento da verdade, nos libertando das trevas da ignorância. Até breve, meus irmãos e irmãs.